realidade é o capítulo 26, né? Isaac entre os filisteus, nós vamos abordar hoje. Antes de a gente poder abordar esse tema sobre Isaac lá na terra dos filisteus, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso contexto, e aí dar uma visualizada aqui no nosso contexto. Lá no capítulo 24, no versículo 62, a gente viu que Isaac, quando Abraão manda o seu servo ir até a cidade de Harã para buscar uma esposa para Isaac, seu filho, ao retornar, né, a gente tem informação lá no capítulo 24, versículo 62, que Isaac ele estava morando lá em Ben-Lai-Roi, né, em Negueb, aqui embaixo, nessa região aqui embaixo. Deixa eu passar o mouse aqui para a gente poder visualizar. Nessa região aqui embaixo. Lá, quando Abraão morre, no capítulo 25, a gente visualiza também que após a morte do seu pai, versículo 11, ele retorna, né, para onde ele estava morando e aí confirma o mesmo lugar. Dentro do contexto que nós estamos hoje, a gente vai ver no capítulo 26, perdão, versículo 1 e versículo 6, que ele vai se dirigir à cidade de Gerá, né? E aí ele vai ter um contato direto lá com um rei chamado Abimeleque, né? Mais uma vez. Por algumas situações que vão acontecer lá na cidade de Gerá, na cidade dos filisteus, ele vai se deslocar para uma cidade que depois vai receber esse nome de Berseba. E aí nós vamos também visualizar isso no decorrer do capítulo 26 hoje, no versículo 23. E um detalhe importante que a gente vai observar no decorrer da aula de hoje é que lá no capítulo 25, versículo 7, após a morte de Abraão, né, que ele tinha cerca de 75 anos, aliás, 175 anos, aí a gente vai ver um outro registro histórico no final do capítulo de hoje, que diz que Esaú, né, assim como Jacó, os dois eram gêmeos, Esaú ele se casa aos 40 anos de idade. Então, a gente vai ver que da morte de Abraão, lá no capítulo 25, versículo 7, até o capítulo 26, versículo 34, nós vamos ter uma passagem de tempo de em torno de 25 anos. Como é que a gente vai chegar a esse ponto? Isaac, quando nasce, Abraão tem que idade? 100 anos. Quando ele morre, a idade de Abraão qual era? 75. Logo, quando Abraão morre aos 175 anos, a idade do seu filho Isaac é de quantos anos? 75. Aí, para a gente poder entender, o Isaac, ao ser pai, a gente vê lá que ele casa aos 40, leva 20 anos para que nasça Esaú e Jacó, ou seja, ele vai estar com em torno de 60 anos. Os seus filhos, né, quando Abraão morre aos 175 anos, eles estão em torno de 15 anos de idade. E aí a gente vê o registro histórico lá no 26:34, que Esaú, ao se casar, ele está com 40 anos de idade. Logo, a gente vai ter um período de tempo lá do capítulo 25, versículo 7, até o capítulo 26:34, um período, né, uma passagem de tempo em torno de 25 anos. Só para a gente poder ter uma noção do relato que a gente vai ver, né? E essas informações são importantes para a gente ver que o fato de estarmos estudando o capítulo, o tempo, né, que ele é decorrido no decorrer daquela história. Alguns, eles vão retratar a questão de anos, né, como na última aula que eu dei, que eu mostrei o mapa, a gente viu que houve uma passagem de 3 anos, da morte de Sara até o casamento de quem? De Isaac com a sua esposa Rebeca. Vamos lá entrar no nosso assunto. E aí, no nosso primeiro ponto, a gente vai ver as promessas de Deus a Isaac, né? Lendo o capítulo 26, logo no versículo 1 e 2, olha o que diz. Capítulo 26, versículo 1 e versículo 2. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. E um detalhe que a gente vai observar, como a gente vê aqui no versículo 1 e 2, fica uma questão. Quando ele fala no início do versículo 26,
Quando foi esse primeiro período de fome que nós temos relatado aqui? Que ele, inclusive, fala que foi na época de Abraão. Alguém recorda qual foi esse capítulo que a gente estudou? Que a gente viu esse período de fome, onde foi feito o deslocamento de Abraão para um determinado país. Foi o 12? Capítulo Foi o 12? 12. E lá no capítulo 12, versículo 10, a gente vê a seguinte expressão, 12, 10, você quiser anotar, havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito. Então, naquela vez, a primeira descida, né, nesse primeiro momento que Abraão vai, ele vai diretamente para onde? Ele vai para o Egito. E aí, o que acontece lá? Tanto é que Deus vai dizer o que aqui para Isaac no versículo 2? Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. E aí vem uma questão importante. Por que ele não devia descer para o Egito? O pai dele foi. E por que ele não deveria descer? A gente não vê isso aqui no texto, mas a gente vê isso lá no capítulo 12. Só para a gente recordar, um ponto que me chamou a atenção na leitura do capítulo 12, versículo 17. Olha lá o que diz. Porém, o Senhor puniu o faraó e a sua casa com grandes pragas. O que o faraó fez? Ele pegou e tomou para si, né? E perguntou se a esposa de Abraão era sua irmã. Ele disse que sim, não era esposa, com aquele receio de ele ser morto em razão da beleza, da formosura da sua esposa. E aí o faraó pegou e tomou ela levou ela para o palácio. O que Deus fez sobre a casa de faraó? Derramou grandes pragas. Ao saber, né, disso, o que ele faz? Ele devolve a esposa, ele recompensa Abraão, e o que ele faz? Ele manda a escolta de soldados levarem eles para fora do Egito. E aí ele recomenda justamente a quem? A Isaac. Muitos anos depois, ele recomenda a Isaac para que Isaac não fizesse o quê? Para que ele não, nesse momento de fome, ele não descesse para o Egito. Então, ele deveria descer para uma terra, como ele fala no final do versículo 2, fica na terra que eu te disser. Terra essa que não era o Egito. Mas um ponto que a gente vai observar no versículo 1, Isaac, né, ele foi para onde? Ele foi para Gerar, a cidade de quem? De Abimeleque, né? O rei de onde? O rei dos filisteus. Ainda dentro desse primeiro trecho, a gente vai observar que Deus, ao direcionar, né, Isaac, em razão dessa questão da fome que está aplacando a terra naquele momento, ao direcioná-lo para Gerar, ele vai trazer a lembrança, né, as promessas, trazer a lembrança, palavras de incentivo que ele também fez com quem lá atrás? Com o seu pai. Olha o que a gente pode observar no versículo 2, no finalzinho, até o final do versículo 4. Fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas as terras darei todas estas terras, na tua descendência serás abençoadas, todas as nações da terra. E um ponto que a gente vai observar aqui, lá no versículo 2, quando ele diz para Isaac, qual é a palavra que ele diz para Isaac no final do versículo 2? Um de cada vez, vamos lá. Final do versículo 2. O que ele diz? Quais são as palavras de Deus para Isaac? Para ele ficar na terra em que Deus disser. Então, não é para ir para outra, é para ficar onde ele disser. No início do versículo 3, a gente tem uma outra expressão que Deus declara a Isaac. Qual é? Para ele fazer o quê? Peregrino nessa terra. Ele vai habitar nela, e o que Deus vai fazer quando ele estiver habitando nessa terra? Deus será com ele, né? E abençoará.
Justamente. Habita nela em qualquer terra, não, na terra que Deus determinar. E ao estar nessa terra que Deus determinou, Deus será com quem? Com Isaac. E não somente será com ele, mas ele vai fazer o quê? Ele vai abençoar. Ok. Ainda no versículo 3, no trecho intermediário do versículo 3, qual é a outra palavra que ele traz? Da promessa, né? Relembrando a promessa. Juramento, né? Oi? O juramento que ele fez. Juramento de quê? O juramento da terra que eles iam ganhar, né? O mesmo Também. juramento que fez ao pai Abraão. Ele vai dizer assim, ó, a ti e a tua descendência darei todas estas terras. Lembra lá que a gente viu em duas partes? Deus, no capítulo 12, trabalhou com Abraão a promessa do filho, certo? Que ele ia fazer dele uma grande nação. Mais para frente, no outro capítulo, ele vai trabalhar, se eu não me engano, no capítulo 19, ele vai trabalhar sobre a promessa ele vai trabalhar no sentido da promessa para que ele tenha, em termos da terra, da propriedade, da nação que ele vai estabelecer aonde? Naquela determinada terra. E aqui ele está pegando essas duas promessas que ele fez ao pai Abraão e ele está trabalhando num só trecho. A ti e a tua descendência darei todas estas terras. Olha no capítulo 3, no finalzinho, uma outra palavra que ele traz para Isaac. Capítulo 3, olha, desculpa, versículo 3. A mesma forma que... Juramento que fez Abraão, né? Seu pai. O que ele vai fazer? Aí vem aquela parte que o irmão Valdivino falou. Confirmarei o juramento que fez a quem? A Abraão. Abraão, teu pai. Teu pai. Ele não prometeu um filho? Aí, a Abraão prometeu. Agora ele não está falando mais com Abraão, ele está falando com quem? Isaac. Com Isaac, que é o filho do quê? Da promessa. Agora ele está declarando para Isaac o mesmo juramento que ele fez com quem? Abraão. Com Abraão. Com Abraão. Lembrando que ele já tem os dois filhos, né? Já nasceram Isaac e... Aliás, desculpa, Esaú e Jacó. Capítulo 4, na primeira parte, a gente vai ver que ele não somente vai ter uma descendência, a descendência dele vai habitar, vai ter propriedade sobre toda aquela terra, mas o que ele vai fazer com a descendência de Isaac? Início do versículo 4. Multiplicar. Ele vai multiplicar, e ele vai multiplicar isso como o quê? Como as estrelas do céu. Então, isso, justamente. Então, para mostrar que não é pouca coisa, é muita gente, como as estrelas do céu. E ele continua ainda no versículo 4, na segunda parte do versículo 4, além de ele multiplicar como as estrelas do céu, ele vai, mais uma vez, ele reitera, né? Ele confirma o quê? Que ele vai todas dar... as nações. Justamente, ele vai dar todas estas terras. Lembra que eles são peregrinos? Uma hora eles estão lá em Hebron, aí depois eles descem para o deserto de Negueb, aí vai lá para Gerá. Então, tudo isso é o quê? Faz parte da terra que Deus destinou a quem? A Abraão, Isaac e a sua descendência. Ok. No capítulo, ainda no versículo 4, lá no finalzinho, essa daqui é interessante, porque essa promessa, ele fala para Abraão, ele fala para Isaac, mas essa é ligada diretamente a mim e a você. Por quê? Porque através da descendência de Isaac, quem é que vai ser abençoada? Todo o povo, né? Todo o povo. E no sentido, quando ele fala todas as nações da terra, a gente tem aí uma perspectiva física, mas a gente também tem uma perspectiva o quê? Espiritual. Espiritual. Porque através da descendência de Abraão, Isaac e Jacó vai nascer quem? Jesus. Jesus. E hoje eu e você estamos aqui longe em termos físicos dos outros, mas ligado pelo mesmo Espírito, graças a quem? Jesus. Jesus. Graças a Jesus. Temos o perdão dos nossos pecados,
somos irmãos, né? Vivemos a mesma palavra, temos o mesmo Senhor, temos o privilégio de adorar o Senhor, não conforme aquilo que a gente acha, mas de acordo com a vontade de Deus, e temos buscado, por meio da palavra, seguir a vontade do Pai. Tudo isso graças a quem? Jesus. Jesus. E aí é o que a gente E aí a gente percebe a importância dessa promessa que Deus fez para Abraão, que Deus está fazendo, como a gente está vendo na aula de hoje, para Isaac, e o resultado dessa promessa vai resultar nas vidas de quem? Minha e sua. Porque através dessa promessa, quem foi revelado? Jesus. E quem são os abençoados? Todas as nações da terra. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Até aqui, alguma pergunta, algum comentário dentro disso que a gente observou? Vamos passando, então. Versículo 5. Por que Abraão, aqui a gente vai ver, versículo 5, ele reiterando por que todas as nações da terra, elas vão ser abençoadas. Olha só, versículo 5, eu peguei até a versão da NVI aqui, ó. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Então, o que Abraão fez diante de tudo aquilo que Deus estabeleceu para ele? Ele fez o quê? Foi em gerar, né? Ele guardou. Ele guardou. Agora, um ponto importante Guardou que a a gente lei, pode né? observar. Sim, senhor. E o que a gente pode observar é que as promessas para Abraão, elas eram o quê? Físicas. E ele fez o quê? Ele obedeceu. Para o nosso contexto hoje, no contexto da nova aliança, as nossas promessas são espirituais e eternas. O que a gente precisa fazer? Seguir o mesmo exemplo de Abraão. Obedecer e guardar. E guardar. Precisamos fazer isso. E aí, como ele finaliza no versículo 6, ele diz assim, ó, Isaac, pois, ficou em Gerar. Esse desenho ao lado aqui eu trouxe só para os irmãos observarem aqui, ó, não sei se vai dar para ver o mouse, nós temos aqui uma cadeia de montanhas, né? Porque na medida que se aproxima do litoral, ou seja, do mar Mediterrâneo, aqui do lado esquerdo, azul esquerdo, a gente tem uma larga faixa, né, verde. Então, essa parte fica próximo do mar. Então, a cidade de Gerar, ela ficava nessa faixa verde, ou seja, a parte onde mostra que havia solo fértil, plantações, vegetação, né? E aí a gente vai já ver que Isaac, ele se destacou muito, e no momento onde ele estava morando, Deus direciona ele para essa parte do mundo, ou seja, lá para a Filisteia, para a cidade de Gerar, justamente para quê? Em razão da necessidade que o mundo estava passando, em razão da fome. E aí, por que ele destinou para Gerar? Justamente porque essa faixa de terra ela era muito fértil. Continuando aqui, pegando o nosso segundo ponto, a gente vai ver uma história repetida. Como assim uma história repetida? Porque a gente vai ver sendo repetido na vida de Isaac um fato que aconteceu na vida do seu pai. Ele é abordado lá no capítulo 26, no versículo 7, e diz assim, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. E aí o que ele disse? Sim, é minha esposa. Não, ele disse que era sua irmã. E aí, o que aconteceu? Para evitar que ele fosse morto, como a gente vai ver já já, ele responde isso por quê? Porque ele temeu pela sua vida. Olha o que diz lá o versículo 7. Perguntando-lhes os homens daquele lugar, qual lugar? Gerar. Aonde? Lá na Filisteia. Disse aí, a respeito de sua mulher, disse ele, é minha irmã. E por que ele disse? O autor do livro de Gênesis explica, pois temia dizer, é minha mulher, para que dizia ele consigo, os homens do lugar, para que os homens do lugar não me matem, por amor de Rebeca, pois era formosa de aparência. Bem parecido com o argumento que o pai dele usou quando estava lá no Egito, em relação a isso, e da mesma maneira, quando ele esteve a primeira vez lá
mais atrás, se eu não me engano, no capítulo 21, o pai dele, Abraão, ao estar lá na cidade de Gerar, ele também foi abordado, e ao dizer que ela era sua irmã, que de fato era meia-irmã, né? Ela era filha de Terá, pai de Abraão. E ao dizer isso, o rei toma, leva ela para o seu palácio, só que diferente do faraó, Deus, ele vem em visão no sonho a quem? A Abimeleque. E aí ele volta com Abraão, fala com Abraão, chama a atenção de Abraão sobre aquilo que ia recair sobre o povo dele, e aí ele devolve Sara, ele dá uma compensação em prata para Abraão e Sara, e aí ele faz um juramento depois, e aí depois ele aparece agora no capítulo 26, dentro da história que a gente vai ver. Eu não vou entrar muito em detalhes em relação a esse juramento, né? Que vai acontecer mais para o final do versículo, porque eu quero focar um ponto bem interessante dentro desse capítulo. Mas lá no versículo 8, logo passando... Esse ponto aqui, ela só era prima, né? Rebeca, né? Dele, né? Rebeca é prima dele. Não era Aliás, irmã. prima é porque É a única diferença que ela tem na era, história, né? ela era neta... Cadê? Deixa eu voltar aqui rapidinho dentro da sua pergunta, irmão Valdivino. Ela era, cadê? Ela era filha de Betuel. Capítulo 22, versículo 20 em diante ali. Capítulo 22, 20 em Se eu não diante. me engano, ela era neta de Naor. Rebeca era irmã de Labão. Não, ela era irmã de Labão, filha de Betuel, né? Que era filho de Naor. Então, ela era neta de segundo grau de Abraão, ou seja, ela não podia ser prima direta, né? Ela é sobrinha neta de Abraão. Isso, obrigado, Davi. Sobrinha neta, ok. Vamos lá, então, versículo 8. Esse capítulo 26 é uma repetição, né, Alessandro, do capítulo 20, do pai dele lá com... Isso, justamente. Eu já tinha visto essa questão lá, quando o irmão Valdivino, eu só queria confirmar sobre... porque como Abraão levou muito tempo, né, Sara para engravidar, em razão da promessa, quando o Isaac já estava pronto para casar, lá o irmão dele já tinha o quê? Já tinha neta, né, que no caso era Rebeca, ok? Versículo 8. Ora, tendo Isaac permanecido ali muito tempo, olha um detalhe que a gente vai observar. O rei Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu Isaac acariciando a Rebeca, sua mulher. Então, por muito tempo, né, como eu coloquei naquele contexto quando a gente iniciou, né, para a gente entender, não sabemos precisar quanto tempo, mas tendo a informação no final e tendo como base lá no capítulo 25, versículo 7, em torno mais ou menos de decorridos 25 anos. Então, dentro desse período, o que aconteceu? Isaac permaneceu aonde? Lá na terra de Abimeleque. E como ele havia dito que eles eram irmãos, o rei, né, trabalhando o verbo, quando ele diz aqui acariciava, não é no sentido voltado para a sexualidade, né? Eles não estavam tendo intimidade a esse ponto, mas provavelmente um beijo, um abraço, uma forma como o Isaac, né? Ele estava assim acariciando a Rebeca, que o rei, ao vê-lo, ele disse, não, isso daí não é coisa de irmão. E aí ele olha da janela e aí ele percebe que, na realidade, eles não eram irmãos. Eles eram marido e mulher. E ele vai justamente até Isaac, no versículo 10, e ele vai dizer assim, conforme a gente vê aqui no nosso slide, disse Abimeleque, o que é isso que nos fizestes? Ele faz uma pergunta retórica da mesma maneira como ele fez para Abraão, pai de Isaac. E um detalhe que me chamou a atenção, diferente da outra abordagem, perceba a forma como ele coloca para Isaac, considerando
como eu posso colocar assim, a situação em que era a cidade dos filisteus. Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. Olha a forma como era lá a cidade. E aí, diferente da abordagem que ele fez em relação a pegar a Sara e levar para o palácio, com certeza o rei, né, não sei se é o mesmo rei passado o tempo, lembra? Se a gente for considerar em termos de tempo, pelo menos aqui, Isaac, ele tinha nascido, logo após o seu nascimento, eles foram para a cidade de Gerar. E lá, Abraão teve o contato diretamente com Abimeleque. A gente jogando por baixo, no mínimo, tem cerca de pelo menos 75 anos depois desse ocorrido. Então, a gente não tem como precisar se é o mesmo rei, se esse termo Abimeleque era um nome que era passado de regente para regente, ou seja, de pai para filho, lá no trono da cidade de Gerar entre os filisteus, não tem como precisar. O ponto é que a gente pode observar o rei, ao abordar Isaac, tendo um prévio conhecimento daquele fato anterior. Tanto é que ele diz no finalzinho, e tu ter atraído sobre nós grave delito. Lembra a abordagem quando Deus falou com ele, que ele colocou tanto o rei como a rainha, como todas as mulheres que estavam no palácio, ficaram estéreis, ou seja, o rei, se tinha um filho, ele não ia poder, enquanto estivesse naquela condição, ele não poderia ter outros filhos. Nenhuma das mulheres que habitavam o palácio, nem a sua própria esposa. E aí ele roga para que Abraão orasse a Deus, para que por meio da oração de Abraão, Deus ele pudesse desfazer aquela situação. Então, quando ele coloca isso, ele está justamente pensando, trabalhando aquela questão da intervenção de Deus, se caso esse mal tivesse, ou seja, se alguém do povo tivesse assim ido e pego, né, ou seja, levado a esposa de Isaac e ter, né, se deitado com ela, sendo ela, ao invés de irmã, esposa dele. E o que decretou Abimeleque lá no versículo 11? Vamos dar uma olhadinha. Só a princípio de curiosidade, e Abimeleque, e assim como era Faraó, era um título, não era um nome. E pelo que eu vi, esse nome Abimeleque significava meu rei e meu pai. Ok. É Peterson, né? Sim. Obrigado, Peterson. É aquilo que eu comentei anteriormente. Como não tinha eu não tinha essa informação que você nos trouxe agora, então, ao ver o termo e a passagem de tempo, né, dá para a gente presumir, né, que seria, como você bem colocou, e muito obrigado, seria a questão de um título, né? Ou, de fato, era o mesmo rei. Não teria como a gente precisar, mas muito obrigado pela informação, mano. Agora, muito provavelmente era outro rei mesmo, pelo tanto de ano. Sim. Só se ele fosse bastante jovem, ou realmente ele tivesse com uma idade bem avançada, bem mais jovem do que Abraão, né? E nesse momento tivesse com uma idade bem avançada. Mas o importante é as lições que a gente vai aprender aqui. Muito obrigado, Peterson. Alessandro, o PC não está na fila para entrar aí? Mandou uma mensagem para mim? Eu não estou aqui como tá. como host, mas Tá, a gente já vai dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, versículo 11. Diz assim, e deu esta ordem a todo o povo. Olha lá, o cuidado que ele tinha em relação ao... Cuidado, modo de dizer, né? Era mais o receio sobre o Deus de Abraão, que é o mesmo Deus de quem? De Isaac.
Então, com esse receio, o que o rei decreta? Versículo 11. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Então, para evitar qualquer dano, no sentido de alguém ir, né, e fazer algo que Deus possa vir e punir a nação, então o que ele fez? Ele já decreta para que as pessoas não fizessem nada em relação a quem? A Isaque e a sua esposa. Agora, o ponto que a gente vai observar é quando Deus fala aqui no versículo 3, por isso que ele está aqui na nossa telinha, e aí esse fundo desse campo verde, por quê? Quando Deus diz, olha, você vai lá, fica na terra que eu te disser, habita nela, eu serei contigo e te abençoarei. Agora, o que a gente vai observar aqui? O que aconteceu na vida de Isaque? Quando ele esteve lá na terra que Deus determinou. Olha só, versículo 12. Pode ler para a gente, Giovanni, por favor, versículo 12? Posso sim, só. Aí um outro irmão, né? A gente vai colocar os textos aqui, e aí eu já deixo os irmãos à vontade. Vai, Giovanni, versículo 12. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Olha só. E lembrando, eles estão, né, numa terra próximo do litoral, ou seja, naquela faixa verde, como eu mostrei lá no finalzinho do versículo 6, e aí Deus abençoou ele a tal ponto que aquilo que ele plantava, né, aquilo se multiplicava, uma semente por 100, ou seja, ele plantava uma semente, dessa uma semente ele conseguia mais 100. Isso mostrando o quê? Que Deus estava abençoando. Deus estava com quem? Deus estava com Isaque. O outro versículo, versículo 13. Versículo 13. Posso ler, irmão? Pode ler. Posso ler o Berg aqui? Boa noite. Pode, 13. Fica à vontade, 26, mano. 26, 13, né? Isso. Tá. O homem engrandeceu-se e foi enriquecendo até se tornou muito poderoso. Olha só, enriqueceu-se. O mais interessante aqui nesse versículo, que aqui a gente tem repetida a mesma palavra 3 vezes, a palavra gadal, né? A ideia de tornou-se grande. Então, nas 3 expressões que nós temos aqui, enriqueceu o homem, prosperou, ficou riquíssimo, nós temos repetidas a mesma palavra em hebraico. Então, mostrando que Deus estava abençoando ao ponto de que ele enriqueceu. Ele foi próspero, ele se tornou grande. E ele não só se tornou grande, ele se tornou muito grande. Olha o tamanho da bênção, né? O fato de ele ter ido para onde Deus havia determinado, Deus mostrando que estava com ele e Deus mostrando por meio da obediência dele, conforme o pai dele também foi obediente, as bênçãos que ele estava derramando sobre a vida de Isaque. Olha lá, versículo 14. Alessandro, só desculpa atrapalhar. O PC está tentando entrar e não consegue. Tá, só um minutinho. Ele tentou 2 vezes, vai tentar de novo. Vou sair e tentar novamente. Desculpa atrapalhar. Ok. Só passar aqui. Opa, estou voltando. A Sara vai dar uma olhadinha aí. Versículo 14, ele diz assim: possuía ovelhas e bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhes tinham inveja. Olha lá, possuía ovelhas e bois, e grande número de quê? De servos. Lembra que quando o seu pai esteve lá em Gerar, o que aconteceu? Já foi chamada a atenção, tanto é que o próprio Abimeleque quis fazer o quê? Né? Uma aliança com quem? Com Abraão, considerando lá o exército que ele tinha, a quantidade de servos, a quantidade de patrimônio, né? Fazendo uma aliança, como a gente até conversou na época, mas no sentido econômico, né? Uma parceria econômica considerando o tamanho de quem? De Abraão. Agora, você imagina Isaque,
recebendo do pai a herança, né? Ou seja, aquilo que ele já tinha, que com certeza era bem maior do que quando Abraão passou lá em Gerar pela primeira vez. E agora, na condição que ele estava, Deus multiplicando isso ainda mais, imagina o tamanho. E um ponto interessante eu passar para você, Giovanni, a forma como se fosse assim, pera lá, os filisteus, ao verem ele na terra deles, crescendo dessa forma, eles iam se sentir privilegiados? Não, eles iam ter inveja. E é o que a gente vai ver já já. Mas antes, passar a palavra para você, Giovanni. Diga, mano. Desculpa te incomodar, tem mais um outro irmão que mandou mensagem que está 7 minutos tentando entrar e não consegue. O Edson Fleming. Mandei ele tentar de novo. Então, tem 2 esperando. 2 que me avisaram, né? Ok. É porque eu não estou com host, a gente teve um probleminha no computador aqui. Eu não estou como co-host. Já entraram, fechar já aqui. entraram. Já entraram? Então tá. PC entrou e o Edson Fleming. Ah, também já entrou o Edson Passo. Obrigado. Tá ali, tô vendo os 2. Obrigado. Desculpe, o Anderson. O Alessandro. Vamos lá. E aí, o que acontece? Só passando aqui. De que forma, né, ao verem o crescimento, as bênçãos de Deus sobre a casa de Isaac, de que forma reagiu os filisteus? E aí o que a gente vai observar, olha lá no versículo 14, na segunda parte, ele diz assim, de maneira que os filisteus lhe tinham o quê? Inveja. Mas como? A gente planta, e as nossas colheitas não são tão fartas como desse homem? Como é que Pois pode não é isso? diferente a inveja, né? Justamente. E aí que está o ponto. Eles, ao verem a situação em relação à forma como Deus cooperava, a forma como aquilo que tudo que ele fazia se multiplicava, fazia com que os filisteus tivessem o quê? Inveja. Um outro ponto. A inveja foi tanta, só para a gente ter uma ideia, que os poços que Abraão cavou na época que esteve entre os filisteus, lá na cidade de Gerar, olha o que eles fizeram com os poços. Eles entulharam, o versículo 15, e por isso lhes entulharam todos os povos que os servos dos seus pais haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. De terra. Vamos lá com Abraão, vamos lá com Isaac, vamos sentar com Isaac. Isaac, conta aqui o segredo, qual é o tipo de adubo, o que é que você faz para que a sua plantação seja dessa forma? Ao contrário disso, o que é que eles fizeram? Bem, se ele está plantando e ele tem muito fruto, e ele precisa de quê? Basicamente terra, e ele precisa irrigar essa terra, correto? Então, o que a gente vai fazer para que ele não possa produzir mais desse jeito? A gente vai cortar o quê? A parte da irrigação. E o que eles fizeram? Eles entulharam os poços com terra. Eles entulharam, ou seja, tamparam, fecharam aquilo que havia sido cavado. Por quem? Pelo pai dele. Olha um outro detalhe interessante no versículo 16. Disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então, aparta-te. Vai embora. Será que ele ouviu as queixas? Demais para nós, ele falou, né? Uhum. Ele é poderoso demais, porque ele estava crescendo muito. Ele já tinha os recursos que ele herdou do pai. Mas aquilo que Deus está fazendo por ele, nesse momento tão difícil que o mundo estava lá naquela época, e ele estava prosperando, ele estava num momento de seca, de fome, né? Ele estava prosperando. Um comentário assim pequeno, por favor, Alessandro. Pode falar, o Enio tem falado muito desse ponto aí que você deu do 16 aqui. Que tem muita gente que não prospera até hoje. Ele está no reino pontual, mas não consegue prosperar. Eu não sei por que motivo, né? Mas aqui na Guanabara, com nós aqui, tem vários que não prosperam também. E são fiéis, né? Mas não prosperam. Tu fala em prosperar financeiro ou em prosperar financeiramente? Financeiramente.
Mas não é uma promessa de Deus a prosperar a parte financeira hoje, na Nova Aliança, e sim prosperar espiritualmente. Isso tem a ver com Mateus 13, versículo 22. Também. Os irmãos que querem ser sufocados pelos espinhos, pelos problemas da vida, do dia a dia, e em busca das riquezas do mundo, se tornam infrutíferos, né? Ao invés de viver pelo Espírito Santo, andar pelo Espírito Santo, pensar no lar celestial, que aí rende um bom solo fértil, aí rende frutos do Espírito Santo. Então, Deus nunca, na Nova Aliança, ele não promete, e quem promete são os evangélicos, né? Ele não promete prosperar financeiramente, ele promete não passar por grandes dificuldades. Tanto que Paulo aprendeu a viver com aqui, Giovanni, você que leu, por favor, ele fala 100 por 1, né? Que nem isso foi no Velho Testamento, né? No plano de Deus para formar uma grande nação. Era um ponto que eu queria comentar, porque, por exemplo, obrigado, Giovanni, o ponto que eu queria observar é justamente esse. No contexto da Nova Aliança, a gente vai trabalhar, né, para aquelas questões espirituais. A bênção fica a critério do Senhor. O servo ele vai se dedicar na obra, na edificação, no fortalecimento, no cuidado da sua família, né, no ensino da palavra. Ele vai estudar, ele vai ter o seu trabalho, mas ele vai deixar em cargo de Deus justamente o quê? Essa parte. Ele não vai, assim, vender no sentido, olha, venha para Jesus e aí você hoje não tem nada, você vai ser o dono da sua frota de táxi, você vai ser frota... Não, a gente vai fazer a nossa parte e deixa isso a critério do Senhor, né? A gente vai trabalhar com essa perspectiva. Tanto é que o próprio um texto que me chama muita atenção, Giovanni, como tu colocou também lá em Mateus 6,33 é buscar o reino em primeiro lugar. As outras coisas é por conta do Senhor. O comer, o beber, o vestir, tudo o restante é por conta do Senhor. O nosso papel é buscar, a prioridade é o reino. O restante fica a critério do Senhor. Ok? Vamos lá, prosseguindo? Vamos. E aí, finalizar no versículo 20, finalizar essa parte aqui, né? O que aconteceu lá? Os pastores, inclusive, eles assim, fizeram contenda, né? Com quem? Fizeram contenda lá com os pastores de Isaac. Tinha 3 poços. E aí Isaac abriu um poço, veio os pastores, contenderam. Ele repassa o poço. Ele abre um segundo poço que eles haviam enterrado. Os pastores vêm e contendam. Eles vão lá e devolvem. E aí vai ter um terceiro poço lá no versículo 22, que eles não vão contender, ou seja, eles não vão fazer confusão por causa daquele poço. E aí, a partir desse, ele escava e vai partir para um outro lugar, como a gente vai ver já já, aqui no nosso terceiro ponto. Que a partir do terceiro poço, quando ele escava, que eles não fazem, ele se prepara e vai ser direcionado para uma cidade chamada Berseba. A gente, inclusive, vai entender o porquê desse nome, né? A gente viu isso lá no capítulo 21, e aí vai ver aqui novamente. Agora, o ponto que me chama a atenção, só para a gente poder refletir, irmãos, no versículo 24, olha lá o que diz. Versículo 24. Ele sobe para Berseba, né? Ele não tinha mais água. Aí você para e pensa assim, diz, por que, irmão, que o Isaac saiu lá de onde ele estava, de Gerar, ele foi para o vale, né, de Gerar, depois ele sai. Justamente por causa disso. O que as pessoas estavam fazendo lá, os filisteus? Em razão do grande crescimento, em razão da inveja que eles tinham, eles estavam tampando os poços de água. Como é que ele ia dar água para os animais? Como é que eles iam irrigar as plantações? E aí, forçando literalmente para que Isaac fizesse o quê? Para que ele saísse. E foi o que ele fez, ele saiu. E aí a gente vai entender um detalhe bem importante aqui no versículo 24, quando ele chega em Berseba, e olha só o que diz, assim que ele chega, no início do versículo 24, na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. E aí o que ele fez? Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda.
eu quero parar bem aqui, e aí a gente verificar o versículo 24 e refletir na seguinte pergunta: por que que Deus falou de novo com Isaac a respeito disso? Porque provavelmente, se a gente olhar lá no versículo 22, diz assim, partindo dali, ou seja, já tinham feito confusão por causa de 2 poços. Ele diz assim, ele limpa um 3º poço, esse eles não fazem confusão. Provavelmente ele vai abastecer de água para que ele possa sair. Por isso que a gente vê no versículo 22, partindo dali, cavou ainda outro poço, e por esse não contenderam, chamou de Reobote, e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. A partir de que ele cavou esse 3º poço, ele volta, aliás, ele sai de Gerar e vai para uma cidade chamada Berseba. E nessa mesma noite, o que Deus faz? Deus fala com ele. Então, provavelmente, quando ele diz, não temas porque eu sou contigo, eles tinham água. Um ponto que me chamou a atenção aqui, olhando para o texto, provavelmente eles tinham estoque de água, mas eles precisavam do poço. Você pode perceber que assim que Deus fala, de imediato, versículo 24, eles vão passar a fazer o quê? Aliás, versículo 25, eles fazem um altar, ele arma as tendas e os servos deles passam a fazer o quê ali? Um poço. Por quê? Era necessário água, seja para o consumo deles, seja para manter os animais, seja para ele iniciar uma nova plantação. A água era extremamente necessária. Então, para que não houvesse por parte de Isaac ou do seu povo desespero, agonia, o que Deus diz para ele? Não temas, porque eu sou com quem? Eu sou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor de quem? Por amor de Abraão. Era uma bênção, Abimeleque, pode falar, mano. Isso era a bênção que Deus prometeu para Abraão. Onde ele Justamente. chegava, ele era bem-sucedido. Justamente. Abimeleque vai até Abraão, aliás, desculpa, vai até Isaac, eles fazem o juramento pela manhã, ele sai, versículo 31, né? Versículo 31 do capítulo 26, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Aqui, no caso, é Abimeleque e Isaac. Isaac os despediu e eles foram em paz. No mesmo dia, preste atenção, versículo 32, no mesmo dia, vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícia que o poço que tinham cavado, lhe disseram, acharam o quê? Água. Olha só como isso era tão importante dentro do contexto que eles viviam. E hoje, para mim e para você. Mas eles dependiam diretamente disso em relação aos seus animais, às plantações, à manutenção. Lembrando que provavelmente era uma grande caravana, né? Eram muitas e muitas pessoas que faziam parte da família de quem? De Isaac, que ele havia herdado de quem? Do seu pai. E como a gente percebe, Deus, quando diz no versículo 24 que ele é contigo, eu sou contigo, eu sou o Deus do teu pai, Abraão, e não temas. E olha só, para que ele não pudesse ter medo, para que ele não se entregasse ao desespero, logo depois, dias depois, eles acharam o quê? Água. Aquilo que eles tanto buscavam. E aí o interessante, como a gente vê lá no versículo 30 e 31 do versículo 21, e aqui no capítulo 26, eles chamaram o poço de Berseba. Berseba. Que é o nome, inclusive, de uma cidade lá na Judéia. E o interessante é que o nome dessa cidade tem dois significados. Juramento, né, é 1 ou 7. E aí um detalhe que a gente percebe lá é porque, se você olhar no capítulo 21, versículo 30, antes de pactuar Abraão com Abimeleque, o que ele fez? Ele deu 7 ovelhas. Ele doou, né? Ele deu 7 ovelhas para Abimeleque, antes de fazer o pacto.
E o significado de Beceba, né, no caso Seba, é 7, ou juramento. Para a gente concluir, aí eu vou abrir para os irmãos para comentários, ou caso tiver algumas perguntas, para a gente concluir, fazendo um resumo de tudo isso, o que é que a gente precisa entender dentro da lição que a gente tem aprendido no decorrer de Gênesis, e especificamente na lição de hoje? Nós, como discípulos, precisamos, assim, independente das circunstâncias que estivermos vivendo, das nossas necessidades, daquilo que a gente precisa, anseia, independente das circunstâncias, da forma como nós estamos ou carecemos, nós precisamos confiar na provisão de quem? De Deus. Precisamos confiar na ação de Deus. E um ponto importante, independente do tempo, Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Para evitar que Isaac fosse para o Egito, o que ele disse? Vai lá para Gerar, para a terra que eu vou te mostrar. Prosperou, cresceu, ele desenvolveu. Lá nesse contexto. Ele sai de lá. O que Deus faz? Deus acompanha ele e olha por ele. Deus providencia aquilo que ele tem, aquilo que ele carece. Olha o povo de Israel lá no Gênesis, no Êxodo, quando eles estão no deserto. Durante o dia, Deus providenciou o quê? Uma nuvem. Durante a noite, uma chama de fogo, para que eles não pudessem sucumbir diante do frio no deserto. Então, Deus é um Deus de providência. Como a gente conversou ainda há pouco no decorrer, não vamos trabalhar a questão da providência das finanças, mas precisamos buscar a prioridade e deixar aquilo que cabe a Deus. Ele sabe do que a gente precisa, ele sabe das nossas necessidades, ele sabe da nossa capacidade e da forma como a gente tem servido a ele. E o que a gente precisa fazer? Nós precisamos buscar e confiar, acima de tudo, na sua provisão, na sua perspectiva, e que ele, acima de mim e de você, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Vou abrir aqui para os irmãos para comentários, perguntas. Giovanni. Está o Davi na frente, o Alessandro. Vai, Davi. O Isaac, nesse capítulo 26, a gente observa a fidelidade dele ao Senhor. A fidelidade dele está em cada etapa, de cada sequência que nós estamos observando. A primeira é porque o fato da região ali, onde ele estava habitando, já havia muita fome na região ali. E era tentador para ele ir para o Egito, porque o Egito era um país fértil, banhado pelo rio Nilo, um país extremamente fértil. Então, era tentador para ele ir em direção ao Egito. Só que aí Deus, já sabendo, né, do propósito do coração dele, da vontade dele, já agiu imediatamente, né, e disse para ele ir para a região onde ele iria indicar. E ele sabia que esse caminho era um caminho de dificuldade, né, porque nessa região, nesse momento, havia muita fome, como o próprio texto diz. Mas ele confiou no Senhor, foi fiel ao Senhor e foi seguindo. Prosperou porque Deus viu a fidelidade dele, deu o sustento dele para ele e para sua casa. Ele tinha muitos animais a sustentar, tinha muitos servos a sustentar. Então, Deus deu todos os provimentos para que ele pudesse cuidar da sua casa. Aí nós vamos, aí ele devido à sua, olha só, mesmo ele prosperando, mesmo Deus atendendo todas as suas necessidades, ele não ficou livre da perseguição, porque movidos pela inveja, perseguiram ele. Ou seja, mesmo ele tendo as condições, ele ainda sofria perseguição. Viu que tampavam os poços que foram abertos pelo pai dele. E se a gente for buscar os textos lá atrás, a gente observa que Abraão chegou até a fazer
um pacto dizendo que ele que abriu aquele poço, né? Abriu aquele poço. Mas aí o tempo acabam esquecendo, né? Ou ignorando tal ação. Mas ele continuou. Primeiro poço eles tomaram, o segundo poço tomaram também, aí até que o terceiro poço o Senhor o abençoou e dali ele tirou a água para o sustento da sua família, do seu grupo, né, enorme que estava com ele. Então, mas ele insistiu, e a cada dia mais insistindo, não se apavorou, e ele sempre ficou ali confiando na providência de Deus. Olha que exemplo que Isaac dá para a gente. Ele estava ali sendo atormentado, vagando com a sua parentela. O seu último destino foi Beceba, e ali Deus deu o conforto para ele, e que isso chamou muito a atenção dos filisteus, né? Isso chamou muito a atenção dos filisteus. Então a gente observa aí a fidelidade de Isaac, e a partir dessa fidelidade dele e pelo propósito que Deus tinha na vida dele, Deus deu cuidado, providenciou todas as condições para ele manter ele e sua grande família. Eu só queria dar um adendo aqui, que eu vi um comentário sobre Abimeleque, né? E essas informações não há sustentação bíblica, a gente só está na suposição que talvez Abimeleque seja um termo como se fosse faraó, né? Um termo oficial para se referir a um líder, né? A um chefe, a um rei. Mas aí o título, né, como o irmão colocou. É um título, mas não tem. Isso é só são suposições, é uma suposição que a gente tem, mas não tem base. E também a gente não tem certeza se é o mesmo Abimeleque lá que recebeu Abraão, né? Mas pela extensão do tempo a gente pode supor, que também não há essa observação aqui na Bíblia, de que seja um outro Abimeleque, né? Seja um outro Abimeleque. Lembrando também que quando ele fala lá a respeito da maldição que pode cair sobre eles, quando ele descobriu a respeito de Rebeca, então ele já está bem na memória dele o fato antigo, né? O fato antigo. Isso quer dizer, então, que essa informação já veio, já estava dentro da cultura dele, dentro do conhecimento dele, do que poderia acontecer com ele. Por isso, a ação dele de querer corrigir o erro. Porque naquela época, os filisteus eram um povo muito pagão. Obrigado, Davi. Giovanni. Vou tentar ser o mais rápido possível, Alessandro. Essa explicação do irmão Davi em relação à perseverança de Isaac, que puxou o pai, já vendo com o pai dele, também para a tua conclusão final da lição, provando mostrando que nós temos que confiar em Deus, também vem ao encontro que o irmão Valdevino trouxe do irmão Enio Latorre. Então, eu vou tentar explicar o que o Enio Latorre nos passou nos estudos dele em relação à parábola do semeador. Hoje nós temos 4 ouvintes da palavra. Aquele que ouve a mensagem, mas não entende, não tem raiz, né? O maligno vem, ele arranca o que foi semeado em seu coração, ou seja, esse não entra para o reino de Deus, ele escuta e não vai por terra, não aceita Cristo como Senhor e Salvador. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, todavia não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo, é aquele irmão que se batiza, mas sem raiz, e permanece pouco tempo, quando vem surge a tribulação, as perseguições da palavra, logo abandona o corpo de Cristo. São os irmãos afastados, né? E o terceiro ouvinte são aqueles irmãos que é semeado entre os espinhos. Este é aquele que ouve a palavra, mas se preocupa demais com as coisas dessa vida, com o engano das riquezas que sufocam, tornando essa pessoa dentro da igreja infrutífera. Por isso que ele fala, ele não prospera, ele não cresce espiritualmente. Não é questão financeira, ele não cresce espiritualmente, ele não prospera espiritualmente, ele não anda pelo Espírito Santo. Ele está preocupado com as coisas do mundo, com os problemas do mundo, com as riquezas também. Já o quarto ouvinte é aquele irmão
que foi semeado em terra boa, aquele que ouve a palavra, aquele que entende, aquele que cresce espiritualmente. Então, a sua colheita é 100 por 1. Ele cresce espiritualmente, ele aprendeu a andar e viver pelo Espírito Santo, esse irmão. Então, essa foi a explicação que o irmão Wender nos passou nesses estudos em relação à prosperidade na questão financeira, e tem a ver com a lição de hoje. Abraão e Isaac confiaram no Senhor, como nós, aqueles que estamos andando pelo Espírito Santo. Nós confiamos em Deus. E Deus, quando a gente confia em Deus, a gente prospera espiritualmente, a gente cresce espiritualmente, e Deus está conosco. Obrigado, Alessandro. Amém. Mais alguém? Algum comentário, alguma pergunta dentro da nossa aula de hoje? Antes de a gente fazer a oração final? Então, tranquilo. Irmão Aníbal. Com o senhor, irmão Aníbal. Agradecer a todos os irmãos, muito obrigado pela presença, e que possamos permanecer firmes, né? Confiando na providência do Senhor e juntos estudando a palavra dele para nossa edificação e nos ajudar no nosso fortalecimento espiritual. Diga, Giovanni. Um recadinho rápido. Irmãos que estão aqui pela primeira vez, esse estudo é maravilhoso, estou aprendendo bastante, estou crescendo espiritualmente, estou conhecendo a história de Deus desde o começo. Estamos aqui todos os domingos, às 20 horas. Eu sei que domingo, depois de um culto, parece um dia cansativo, mas para Deus, Deus merece, e é muito bom esse estudo, tá bom? Esperamos vê-los no domingo que vem, se Deus permitir. Amém. Vamos lá? Vamos entrar antes das 8 só. Só um comentário rápido. Sérgio, eu atrasei, Sérgio, desculpa. Moisés casou, dessa época daqui de Isaac, ele casou há 500 anos atrás, com a mesma descendência do pessoal de Isaac, né? Moisés, Esaú. Moisés, eu acho que ele casou com uma das... era da descendência da Quetura, né? Medianitas. É isso, que era o nome da filha de Abraão com Quetura, né? Midian. Isso, exatamente. 500 anos depois, porque ele morreu com 130... Não, ele ficou com 137 anos quando Sara morreu. E aí ele ficou mais 38 anos vivo para poder morrer, depois da morte da Sara. Obrigado, irmão Valdivino. Irmão Aníbal. Vamos orar, vamos orar. Grande Pai poderoso, Criador do céu e da terra. Ó Pai, graças te damos, Deus Pai, pelo privilégio, pela oportunidade, Deus Pai, mais um dia tão maravilhoso, somos nós reunidos para, nesse momento, Deus Pai, estar falando da tua palavra, estar estudando, aprendendo, Deus Pai, os teus santos caminhos, fazendo com que nós todos, enganjados com o mesmo Espírito, para sermos perseverantes nos teus santos caminhos. Obrigado, Senhor. Abençoa cada um que está representado hoje aqui, nesse estudo tão maravilhoso. Dê a cada um de nós a capacidade, a compreensão, o entendimento, a força e a coragem para nunca desistirmos e estarmos prontos para o teu serviço. Obrigado, Senhor. Dá-nos uma noite de paz, de segurança, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, Deus Pai. E tudo isso eu te agradeço em nome do teu Filho, que é nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. 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 Obrigado. Amém. Boa noite a todos. Bom descanso. Foi muito edificante. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, PC. Boa noite, esposa do PC. Ei, PC. Boa noite, irmãos. Boa noite, Juliana, boa noite. Ana Jura. Irmão Luiz, obrigado pelo bolo. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite, Vanês. Eu não sei que bolo é esse, não entendi nada. Obrigado. Boa noite, Lívia.